Todos os dias estamos expostos a acidentes domésticos, acidentes no trânsito e lesões diversas. Alguns destes contratempos podem ter consequências mais graves e nos levar a hospitalizações. Dependendo da gravidade do acidente, precisaremos ser transportados rapidamente em veículos de emergências, como as ambulâncias. Esses veículos se movimentam em alta velocidade, pois devem evitar que os ferimentos ou danos causados se agravem. Em determinadas ocasiões, o quadro clínico exige um transporte mais ágil que se dá via veículos de emergência. Dentre esses, 85% são transporte de via terrestre. E em virtude da emergência, estes veículos muitas vezes precisam se deslocar em altas velocidades. Sabemos que as ruas e rodovias brasileiras nem sempre estão em condições adequadas, podendo apresentar buracos, desníveis e imperfeições. Esta má qualidade das vias é oriunda da falta de manutenção e até por desastres naturais e trazem risco à segurança dos usuários. Uma pesquisa realizada pela CNT, a Confederação Nacional do Transporte, analisou cerca de 109 mil quilômetros de rodovias federais e estaduais pavimentadas por todo o país. As características avaliadas foram pavimento, sinalização, geometria da via e pontos críticos. Pelo gráfico, pode-se observar que apenas 41% das vias apresentam uma condição ótima ou boa. Praticamente um terço das vias tem a classificação como regulares e outros percentuais como ruim e péssimo. Em virtude desse cenário, a SoftMed criou uma solução inovadora para atenuar as vibrações dentro de uma ambulância, de maneira a promover o maior conforto e para não agravar ainda mais o seu estado clínico, tendo como objetivo avaliar a frequência e amplitude de oscilação que o paciente e a equipe médica recebem durante o trajeto. Pouco no ar, instrumentou 4 ambulâncias com acelerômetros em seu assoalho. Durante o trajeto e em diferentes tipos de terrenos e obstáculos, como por exemplo ruas com lombadas, buracos e imperfeições, os resultados dos experimentos mostram que a frequência está entre uma faixa de 1 a 6 Hz e que suas intensidades podem trazer efeitos negativos ao paciente. Isso leva a efeitos fisiológicos que se manifestam no corpo humano. Portanto, como pode ser verificado, as vibrações são altamente prejudiciais à saúde do paciente. Com isso, poderão ser tomadas medidas preventivas para neutralizar ou minimizar os riscos no transporte dos enfermos. Baseado no modelo de maca existente para a ambulância do SAMU, a SoftMed iniciou seu trabalho dividindo a maca em 2 partes, sendo a parte superior composta pela grade e colchão e a parte inferior responsável pelo transporte quando fora da ambulância e fixação dentro dela. Pensando na condição de baixo custo, fácil manutenção e desempenho, foi escolhido o sistema mola-amortecedor para a união dessas 2 partes de maneira a permitir uma atenuação das vibrações provenientes das excitações do assoalho recebidas na ambulância. A maca da SoftMed é composta por uma base quadrada formada por tubos, cotovelos todo em alumínio 6061 T6, que apresenta baixa densidade e boa resistência mecânica, fixados por rebites de cabeça redonda e apoiada por 4 rodízios de 4 polegadas. Na parte intermediária, é formada pelas hastes de travamento e destravamento da maca e hastes verticais para sustentação. 2 hastes em formato L foram projetadas à frente para a atenuação da vibração quando fechada. Estas são revestidas por elastômero de alta dureza. O sistema de atenuação das vibrações é fixado à parte superior e inferior por 2 acoplamentos que possibilita grau de liberdade em todas as direções. Foram inseridos 8 amortecedores sendo divididos por toda a maca. Nas laterais da maca foram adicionados perfis de segurança em formato de U, sendo um móvel para facilitar o acesso ao paciente. Para a validação do projeto da SoftMed, utilizou-se um modelo matemático construído através da ferramenta Simulink do software MATLAB. Este modelo consiste em um modelo de 1/4 de veículo com dados correspondentes a uma ambulância. E também foi criado um modelo da maca a fim de simular a maca na ambulância. Para estudarmos o nível de conforto de ambas as macas, foi necessário obter os cálculos das acelerações verticais que representam o movimento de bounce, onde através do cálculo de RMS, que se trata da média quadrática das acelerações, conseguimos comparar o conforto da maca convencional com a maca da SoftMed. No software Simulink, há a possibilidade de relacionar o ambiente virtual com a realidade por meio de resolução de equações diferenciais não lineares.
Assim, foi possível modelar as duas situações propostas. Foi modelado um esquema com a maca convencional, onde adotamos um sistema de 2 graus de liberdade para simular a suspensão do veículo e outro com a maca da SoftMed com 3 graus de liberdade. Primeiramente, foi feito um estudo para a aquisição de dados da constante elástica e constante de amortecimento tanto do pneu quanto da suspensão da ambulância. Feito isso, obtivemos através de cálculos as constantes elástica e de amortecimento para a maca SoftMed. Em seguida, realizamos as simulações com as constantes citadas para o esquema de 2 graus de liberdade e para o esquema de 3 graus de liberdade, ambos utilizando a condição mais crítica de simulação, o desnível positivo. Porém, verificamos que com as constantes calculadas não obtivemos resultados adequados de decaimento. Sendo assim, fizemos alguns ajustes nas constantes e começamos a perceber melhorias na comparação do RMS. Para entendermos a melhoria, decidimos comparar os dois sistemas em diversas situações, na qual a ambulância pode se encontrar no seu trajeto, sendo eles desnível positivo e negativo de 50 mm, uma faixa elevada, inclinação positiva e negativa e irregularidades leves e severas no asfalto. Com os resultados obtidos, verificamos que houve uma queda significativa na aceleração. No caso mais crítico, o desnível de 50 mm, vemos que a máxima aceleração da maca convencional chega a 4,5 metros por segundo ao quadrado. Já a maca da SoftMed teve a sua máxima aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado, que ao ser calculado o RMS, vemos uma melhoria de aproximadamente 73%. Já nas outras situações, vemos que houve uma melhoria média de 67%. Para a simulação estrutural em ambiente virtual, foi utilizado o software ANSYS, baseado no método de elementos finitos, que basicamente inclui a divisão dos componentes analisados em um número finito de elementos, os quais são conectados entre si por meio de nós estruturais, que podem estar sujeitos a deformações lineares ou rotacionais e apresentar rigidez diferente. Com base nelas, o método calcula a rigidez do conjunto completo, permitindo a análise das tensões presentes nos componentes em função das condições de contorno utilizadas. Os estudos se referem ao modelo de uma maca, onde realizou-se 4 tipos de análise: maca aberta rígida, maca aberta amortecida, maca fechada rígida e maca fechada amortecida. Inicialmente, simulamos a maca aberta comum, como objetivo de analisar o seu comportamento e verificar a possibilidade de realizar um amortecimento, balanceando suas vantagens e desvantagens. A geometria utilizada na simulação está conforme as dimensões do projeto, porém com algumas simplificações, como por exemplo, a substituição dos rodízios por RBEs, e possuem graus de liberdade 0, e a não utilização de alguns componentes do leito que não haveria deformação. O ser humano foi representado por um ponto de massa distribuído em torno do leito, com a gravidade fazendo efeito sobre ele. Em relação aos deslocamentos, verifica-se que para a condição estática rígida, o valor máximo corresponde a aproximadamente 8,5 mm. Já em relação às tensões, temos que a tensão máxima resultante para tal condição de carregamento se dá em torno de 46 MPa. Por fim, foi realizado um estudo de flambagem, com deformação total de 1,05 mm. Nas análises da maca comum fechada, os mesmos procedimentos adotados para a geometria aberta foram seguidos. A geometria utilizada na simulação também está conforme com as dimensões de projeto. Alguns rodízios foram travados, enquanto os demais possuem liberdade longitudinais. Nesse caso, foram realizadas 2 simulações: uma estática, que representa a ambulância trafegando em região sem muita aceleração vertical, e outra em situação onde há terreno acidentado. Em relação aos deslocamentos, verifica-se que para a condição estática rígida fechada, o valor máximo corresponde a aproximadamente 14,5 mm e obteve-se a tensão máxima em torno de 45 MPa. Para se definir o coeficiente de segurança, as tensões equivalentes obtidas no sistema apresentam a condição da estrutura em resposta à força aplicada de 1.372 N, sendo possível calcular o coeficiente de segurança pelo critério do material, e obteve-se um valor de 2,52, validando o projeto estrutural. Em seguida, simulamos o projeto SoftMed com atenuadores de vibração. A simulação visou verificar o comportamento do sistema suportando picos de força com o sistema instalado. Inicialmente com a maca fechada, em relação à deformação, tem o ápice da desaceleração. Temos um valor de deslocamento máximo em torno de 29 mm, se estabilizando em 15,5 mm. Para a tensão,
temos um valor máximo de 157,31 megapascal, no ápice da lombada se estabilizando em 50 megapascal aproximadamente. Para se definir o coeficiente de segurança, as tensões equivalentes obtidas no sistema apresentam a condição da estrutura em resposta à força aplicada de 1.372 N, sendo possível calcular o coeficiente de segurança pelo critério do material, que resultou em 1,75, novamente validando a parte estrutural. Realizando o levantamento da construção do equipamento, considerando os materiais e o processo de fabricação necessários, a SoftMed tem um custo total de R$ 2.341,77, que quando comparado com uma maca convencional pode variar de R$ 2.300 a R$ 4.000. Portanto, os preços são similares, tornando viável. Conforme apresentado nesse trabalho, os valores obtidos através da simulação feita no Simulink são satisfatórios, levando em consideração o 0,315 RMS de conforto transmitido ao paciente, após diversas simulações e alterações de rigidez e coeficiente de amortecimento. Se conseguiu convergir matematicamente os valores ideais com a redução de 67,3% do RMS, portanto, se verificou a condição de conforto baseada na norma. Com a simulação do ANSYS, se obteve os resultados de estrutura da maca, de modo a validá-la, e se obteve um resultado satisfatório. Outro ponto a se considerar é que a própria estrutura já auxilia na atenuação da vibração. Apesar das dificuldades encontradas, acredita-se que com a realização do estudo feito pela SoftMed, abre caminhos na emergência médica para mais pesquisas sobre vibração, assim como para análises mais aprofundadas em seleção de materiais, quanto os equipamentos médicos que poderiam ser reprojetados para melhor resistir aos efeitos das vibrações durante a viagem. Como proposta de estudos futuros, vemos que podem ser desenvolvidas outras formas de atenuar as vibrações, como por exemplo, o uso de materiais alternativos para a confecção das molas, como molas compactas com rigidez torsional e materiais poliméricos. E esse é o nosso projeto da SoftMed. Muito obrigado e até a próxima!